você gosta de música ou é estudante de música, curioso, você já deve ter se feito algumas perguntas. Por exemplo, de onde surgem as notas musicais? Como elas se organizam? Quantas notas existem? Se você já conhece alguma coisa, né? Por exemplo, o que são sustenidos e bemóis? Costumamos dizer que não existe Mi sustenido nem Si sustenido. Será que de fato é assim mesmo? Se você quer dar os seus primeiros passos na teoria musical com chave de ouro, assista esse vídeo até o final. Olá, amantes da música, do violão. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Machado, músico, professor de violão e teoria musical, formado pelo FMS, atuando nesse cenário há mais de 15 anos. Bom, e nesse vídeo que vai seguir depois em formato de aula, eu dividi em 4 assuntos essenciais para você dar seus primeiros passos aí na sua jornada na teoria musical. Na primeira parte, vou falar sobre as 7 notas básicas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, de onde elas surgem, por que elas se organizam dessa maneira. Na segunda parte, vou falar de tons e semitons, que é literalmente a base para você começar a entender tudo na sua jornada na teoria musical. Na terceira parte, vou falar de notas alteradas, sustenidos e bemóis, né? E bemóis. Você vai descobrir também que na realidade existem 12 notas musicais e não só 7. E na quarta e última parte, vou trazer mais algumas curiosidades, dar alguns exemplos e também falar sobre notas enarmônicas, né? Que basicamente são notas com o mesmo nome, mas som diferente. E o último aviso, antes da gente entrar definitivamente na nossa aula, é que essa aula é completamente gratuita para você assistir, compartilhar e fazer suas anotações. Mas caso você queira ter acesso ao material de PDF que eu criei e utilizo aqui na aula, basta você ser um apoiador do projeto de nível 2. Dá uma olhada aqui no link da descrição para você ter mais informações. No mais, pessoal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, que ajuda imensamente a gente a continuar o nosso trabalho. Pega o caderninho para fazer a anotação e vamos lá para a nossa aula. Vamos lá. As notas musicais, as 7 notas básicas. Deixa eu descer aqui. Existem 7 notas musicais básicas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas notas se repetem à medida que vão ficando mais graves ou mais agudas na escala. Veja no exemplo a seguir. Então, nós temos basicamente 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Certo? Aquelas comuns que a gente escuta, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Quando a gente está descendo. Certo, pessoal? Então, 7 notas musicais que normalmente nós conhecemos. Em sonoridade, né? Ó, vou tocar uma escala de Dó maior aqui. Não tem problema não saber alguns nomes. Mas vejam bem, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Certo, pessoal? 7 notas musicais básicas, ok? Descendo aqui, ó. Ah, antes da gente continuar falando sobre isso também, uma coisa interessante, tá? Essas notas aqui, elas podem continuar indo para cima, certo? Elas têm mais, esse Dó continua, imagina que tem mais Si, Ré, né? Mi, e assim sucessivamente, isso vai subir. E aqui também vai descendo, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, isso continua descendo. Por exemplo, ó, imagina que eu vou começar uma escala, essa sucessão de notas, vamos dizer assim para ficar mais fácil. Veja bem, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Cheguei no Dó, mas eu posso continuar mais, ó. Dó, Ré. Minha voz não chega mais. E eu posso ir mais, ficar mais agudo. É? Né? Aí o violão teria que ter a 20ª casa, esse aqui tem 19, certo? Mas veja que eu consigo, ir repetindo essa sucessão dessa escala, né? Dessa estrutura de notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí minha voz não chega mais, mas é possível. Ok, pessoal? E para descer, o mesmo caso, certo? Tons e semitons. Agora que o negócio fica interessante e é muito importante isso aqui. Olha só. Assim como temos unidades de comprimento, centímetros, metros, quilômetros, etc., para medir a distância entre um ponto e outro, também temos unidades de medida para o som. Esses são chamados de tons e semitons, né? Por exemplo, entre as notas Dó e Ré, temos a distância de um tom. Entre Mi e Fá temos a distância de um semitom. Calma, eu sei que isso aqui tá muito doido e confuso, mas eu vou te ajudar a pensar. Antes da gente ver o exemplo, que é esse aqui, ó. Ó, vou explicar esse exemplo, mas antes vou explicar um negócio aqui na tela para vocês pensarem.
Pensem assim, pessoal. Ah, gente, claro, eu tô falando dessa teoria musical aqui, mas eu vou agregar ela no violão e vou falar como que é isso no violão, tá bom? Fiquem tranquilos, certo? E por que que é interessante... Ah, outra coisa também. Por que que é interessante a gente entender isso aqui, certo? Porque assim, ó, vocês vão ver que entendendo teoria musical é o primeiro passo para você melhorar a sua habilidade de tirar música de ouvido, para você aprender a lidar melhor com as cifras, com os acordes, pegar músicas mais rápido, o processo fica mais rápido. Certo? Então isso aqui misturado com a prática fica muito legal. Vou voltar um pouco para aquela explicação ali que é o seguinte, ó. Pensem assim, quando nós temos... Quando a gente quer medir distância, certo? Por exemplo, estou com uma régua aqui. Quando a gente quer medir distância, a régua aqui tem 30 centímetros, certo? Eu digo que daqui, aqui tem 30 centímetros do tamanho dessa régua. Se eu fazer aqui em cima... Daqui até aqui, no mesmo lugar, também tem 30 centímetros. Então eu posso ter essa distância de 30 centímetros em vários locais, certo? O ponto é que quando eu saio do zero, né, e chego no 30, eu andei 30 centímetros, né? Aí tem metros, quilômetros, quadrados. Nós temos essa unidade de medida para visão. E para o som nós também temos isso. Então, ó, vou usar a voz, por exemplo. Se eu faço pá, ó, tará, para, dá pra ver que eu andei pouco, né? Agora se eu faço pá, dá pra ver que eu andei mais com a voz, não é? Ó, para, pá, percebem? Eu tô na mesma nota aqui, ó, pá, Vejam essa diferença de quando eu caminho mais ou menos com a nota. E a gente diz que quando eu vou dar... Você não precisa, claro, é normal você não saber isso agora, mas só para você entender. Quando eu vou daqui, aqui, por exemplo, ó, para... Eu andei 2 tons. Quando eu vou daqui para cá, ó, para... Eu andei 3 tons e meio. E quando eu vou para... Eu andei 6 tons. Certo, pessoal? Não precisa saber esses números. Tá? Quando eu digo andei, eu subi. E se eu fizer, por exemplo, eu desci meio tom. Certo? Vamos mostrar no instrumento antes de eu explicar. Você não precisa saber isso agora, só para você ter a referência, tá? Pra gente começar a entender isso. Então, por exemplo, ó, tô aqui na primeira casa da primeira corda. Se eu ando da primeira casa, da primeira corda, até, vamos pegar aqui a quinta casa... Para, ó, eu andei 2 tons. E a gente vai entender por que é 2 tons, mas só para vocês entenderem. Se eu andar aqui da quinta casa até a sexta, eu andei meio tom. Se eu andar da quinta para a sétima, eu andei 1 tom, certo? Eu sei que isso tá confuso agora. O que vocês têm que tirar desse papo todo, tá? De que nós temos unidades de medida quando a gente vai de um som para outro. É isso que vocês têm que tirar. Vou explicar no exemplo aqui o que está acontecendo, certo? Então, pessoal, temos aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, certo? O que é interessante vocês pensarem? Entre Dó e Ré, nós temos tom, ok? Entre Dó e Ré, tom, Ré e Mi, tom, Mi e Fá, semitom, Fá, Sol, tom, Lá, Si, tom, Si, Dó, semitom. Certo? Isso aqui, como eu disse lá naquela primeira parte, continua indo pra frente. Se eu estiver avançando com as notas. Dó, Ré, Mi. Pensa assim, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aí segue. Se eu estiver voltando. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Aí minha voz não chega mais, tá? Mas observe uma coisa interessante. Entre Mi e Fá, nós temos um semitom e Si e Dó também, certo? E nós vamos falar sobre isso. Fica tranquilo que isso tudo vai ficar claro. É aquele tipo de aula que você tem que assistir, aí no meio da aula, no final, você fala, ah, agora eu consegui colar as coisas, agora eu consegui entender. Certo? É o seguinte, pessoal, ó. O que vocês têm que tirar dessa ideia aqui? Entre todas as notas tem um... com exceção de Mi, Fá e Si, Dó, você tem um tom entre as notas, tá bom? E eu vou discorrer um pouco mais sobre esses assuntos, certo? Mas basicamente, pessoal, o que vocês precisam entender aqui no caso? A música, o som, ele não se organiza assim naturalmente.
Isso foi uma convenção que o ser humano foi fazendo no decorrer da história para a gente poder se organizar e fazer música, tá? Mas, basicamente, essa estrutura de tons e semitons é a base para você entender tudo na música. Porque aí depois você vai entender de intervalos, que aí você vai entender de campo harmônico, aí você vai entender de escala. É tudo isso que você vai precisar entender para sacar como se constrói e se formam os acordes, as escalas e tudo mais na música, beleza? Agora vamos continuar com a ideia aqui, ó, e uma coisa interessante. Na realidade, nós costumamos conhecer somente essas 7 notas musicais aqui, certo? Mas, pessoal, existem outras. Na verdade, o total de notas que existam são 12. São 12, 12, né? 12 é ótimo. São 12. E isso tem a ver do porquê que entre Dó e Ré tem tom, essas outras notas têm tom e a outra tem Mi e Fá. Vamos lá. Vamos continuar falando sobre isso aí, tá? Ó, desci. Notas alteradas, sustenido e bemol, né? Se você já faz umas cifras, vê uns acordes, você já deve ter visto um Dó sustenido, um Ré sustenido, um Lá bemol, alguma coisa assim, né? Então, ó, além das 7 notas básicas, existem mais 5 notas musicais que podem ser classificadas como sustenidas ou bemóis, dependendo das condições, tá faltando essa aí, tá, pessoal? E situação que se encontram. Assim, fechamos um total de 12 notas. Veja no exemplo a seguir. Olha só agora, ó. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Antes nós só tínhamos Dó, Ré. Vou até colocar de outra cor, né? A gente vai pirar. Ó, antes nós tínhamos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Agora, tá vendo essas notinhas laranjadas que estão aí, ó? Né? E as verdes, que eu vou falar também qual que é a relação, certo? Essas são as notas sustenidas e bemóis. E o que acontece? Pensa assim, ó, entre Dó e Ré, nós tínhamos um tom, certo? Vamos voltar lá pra gente ver, ó. Entre Dó e Ré, nós tínhamos um tom, como mostrei aqui, certo? Só que o que acontece? Por que nós temos um tom? Porque existe uma nota aqui entre essas duas notas. Isso vai ficar mais claro quando eu for mostrar no instrumento e nos outros exemplos, tá? Vamos lá, vamos continuar, ó. Olha que interessante. Ó, então, entre Dó e Ré, nós temos o Dó sustenido, certo? Ok? E quando eu vou de Dó para Dó sustenido, eu tenho um semitom, certo? Quando eu vou de Dó para Dó sustenido, eu passo a ter um semitom. Assim como eu tenho um semitom entre Mi e Fá. Agora, olha que interessante. Não temos aqui nem Mi sustenido, nem Fá bemol. Não temos aqui nem Si sustenido, nem Dó bemol. Ok? Por quê? Porque convencionalmente a música foi estruturada dessa forma, pessoal. Ok? Vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Ó, como eu estava explicando, basicamente, a música não é naturalmente... O som, não a música. O som, né? A música usa do som para acontecer. E a música não é naturalmente organizada dessa forma. Com o decorrer da história, que nós fomos fazendo música, tendo experiências musicais, por exemplo, ó, o que se tem na história é que o Pitágoras organizou a série harmônica. Basicamente, ó, o que vocês têm que entender? Quando vocês emitem um som, por exemplo, da voz, e a gente escuta um som só, mas é um conjunto de ondas que vão formar essa sonoridade, certo? E o que isso tem a ver com a nossa conversa? Por muito tempo nós fomos explorando o som, entendendo como ele conhece e tal, fizemos músicas de várias formas na história da humanidade, até que chegou um ponto que a gente chegou numa estrutura para padronizar as coisas e ter o sistema tonal que nós conhecemos hoje. Certo, pessoal? Então, pessoal, basicamente é o seguinte, né? Nós temos aqui as notas sustenidas e bemóis. E isso vai somar um total de 12 notas, certo? Ó, vou discorrer mais sobre essa questão. Eu sei que tá estranho aqui, né? Ó, mas aqui tá falando que é Dó bemol e Dó sustenido e Ré bemol, Lá sustenido e Si bemol. Vamos entender isso aí, certo? Ó, vamos pro próximo exemplo. Ó, olha só que interessante. Imagina aqui a tecla do piano. No piano fica bem mais fácil visualizar isso, ó. Tá vendo as teclas brancas, né? As teclas brancas são as notas naturais que a gente fala, notas sem alteração, sem sustenido e bemol. E as teclas pretas são as notas alteradas, Dó sustenido, Ré bemol. Ó, e veja que interessante que entre Mi e Fá, né? Veja que interessante que entre Mi e Fá
e si e dó, não tem tecla preta. Por quê? Porque não temos o sustenido, certo? Aí, pessoal, se tem alguém que entende um pouco mais, a gente sabe que na realidade é possível sim acontecer o dó o mi sustenido ou fá bemol, por exemplo. Mas esse é um plano muito teórico que eu não quero falar agora, senão pode confundir mais ainda vocês, certo? Agora, tem uma coisa curiosa aí, que é essa questão, pô, mas por que é dó sustenido ou ré bemol? Se é a mesma nota, não é? Aqui no piano, por exemplo. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Ah, aí ele já fala sobre isso. Notas enarmônicas. Pessoal, o nome é meio esquisito, mas o negócio é bem simples. Notas com o mesmo som e nomes diferentes são chamados de notas enarmônicas. Por exemplo, dó sustenido e ré bemol possuem o mesmo som. Apesar de mesmo som, dependendo das características teóricas composicionais da música, essas assumem funções diferentes, portanto nomes diferentes. Calma, calma, não frita a cabeça que eu vou explicar e você vai entender o negócio. Vamos lá, vamos pegar o instrumento agora. Pô, o cara só fica, aula de música, só fica no slide, coisa chata. Olha só, vamos pegar o instrumento. Pessoal, é o seguinte, mesmo que você não saiba que nota que é, o que eu preciso que você pense? Ó, já vou te adiantando, no violão, cada vez que você anda uma casa, você anda meio tom, tá? Mas eu vou falar mais disso ali na próxima parte. O que eu preciso que vocês entendam, pessoal? Veja bem, ó. Escuta esse som aqui, ó. É o som da nota dó sustenido. Agora vai ser porque eu tô falando que é, mas é mesmo. Se você quer conferir, pega o afinador, você já sabe, você sabe que é. Segunda casa, na segunda corda é dó sustenido. Agora olha o som do ré bemol. É o mesmo som. É a mesma nota, certo? Dó sustenido, ré bemol. Enarmonia é quando a gente tem o mesmo som, porém o nome da nota é diferente. Ah, mas por que complica e faz isso e dá dois nomes diferentes para a mesma nota? Por quê, pessoal? Dependendo da composição, dependendo da música, tá? Existem fatores composicionais e teórico-musicais, que monte de palavra, né? Mas o que você precisa entender? Existe uma situação teórica lá na música, ou para quem está improvisando, e para quem domina a teoria musical tem que saber essas coisas, que faz essa nota ser entendida como ré bemol, ou faz essa nota ser entendida como dó sustenido. E isso muda a função da nota dentro da música. A música, ela tem os sons, né, dentro da música, eles têm funções, certo? Tônica, dominante, subdominante, esquece esses nomes complexos, mas o que vocês têm que entender? Que os sons dentro da música, eles possuem funções. Então é por isso que essa diferença existe. O que a gente tem que tirar de todo esse papo, né? Dó sustenido e ré bemol é a mesma coisa. É a mesma coisa, não. É o mesmo som, beleza? E tem um princípio aí por trás do porquê um é dó sustenido e o outro é ré bemol, que também vai ajudar bastante, né? Vamos falar sobre um outro ponto importante sobre essa coisa da enarmonia, que é o seguinte. O que vocês precisam pensar? Essa nota aqui, a primeira casa da segunda corda é a nota dó. Mesmo que você não saiba, acredita em mim, é a nota dó, beleza? O que acontece? Se eu pego a nota dó e jogo ela pra frente, vira dó sustenido. Olha que interessante. A quinta casa da primeira corda é a nota lá. Se eu pego a nota lá e jogo pra frente, vira lá sustenido. Ou seja, o sustenido é quando eu pego aquela nota e jogo pra frente. Eu penso avançando. E o bemol, por exemplo, ó, se eu tô aqui na quinta casa da primeira corda de novo, lá é um lá, certo? E eu volto uma casa para trás, eu tenho um lá bemol. Então, o lá bemol é quando eu penso voltando. É quando eu penso indo do lá pro lá bemol. Agora, se eu tiver vindo da terceira casa, que é o sol, e eu tô avançando para a quarta casa, que é onde eu estava antes, aí é sol sustenido, mas é o mesmo som, ó. Sol sustenido, lá bemol. A diferença, basicamente, é que quando você está no sustenido e você avança a nota, você sobe com ela, você está fazendo uma alteração sustenida. E quando você está com ela e desce, você está fazendo uma alteração bemol. Pessoal, para ser mais honesto ainda, você pode usar isso como uma referência para você entender agora. Vai te ajudar. Tá bom? Então você vai... Porque na prática agora você vai só lá ver Fá sustenida, nota sustenida e vai tocar e tá tudo certo, tá? Mas ó, já vou te adiantando.
Na prática mesmo, na teoria, não é necessariamente assim, certinho, se avançou é bemol, você voltou é sustenido, tá? Se você for entender mais a fundo. Você que, se você está assistindo e entende mais a fundo, você sabe o que eu estou falando, tá? Agora, o que você pode ter para você agora? Pensa assim, avancei, estou avançando, né? Por exemplo, se eu estou avançando, vai ser sustenido. Se eu estou voltando, é bemol. Lembrando que, por enquanto, tá? Entre Mi, Fá e Si e Dó, não tem bemol nem sustenido. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a dar os seus primeiros passos na teoria musical. Se você quer conhecer mais sobre o meu trabalho como professor e artista, dá uma olhada aqui no link da descrição. Fique com o convite para fazer parte da nossa comunidade de apoiadores e ter algumas vantagens exclusivas aqui dentro do nosso trabalho. E claro, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo, gente. Grande abraço!